Atenção, meu povo, olho ligado na tela do povo. Você vai acompanhar agora o drama de uma família que tenta trazer o corpo de um brasileiro lá de Portugal, está lá em Portugal, mas ele é aqui de Uberlândia. O homem de 44 anos que morreu em Portugal, ele é o Eduardo Pereira, de 44 anos. Eu vou contar essa história completa agora para você que está me acompanhando. No dia 22 desse mês agora, o Eduardo passou mal, foi levado para uma unidade de saúde e pouco tempo depois ele foi entubado. Mas ele não resistiu. A família está buscando entender o que é que aconteceu, mas eles são taxativos em dizer: houve negligência médica nessa unidade de saúde. Isso porque ele foi atendido, recebeu o medicamento, foi levado para casa, estava com dores na lombar e chegou lá reclamando, passando mal no hospital. Aí, pouco tempo depois, recebeu a medicação, os médicos o liberaram. E a família já acendeu aquele alerta sem compreender por que é que esse tipo de tratamento estava sendo dado, ou pelo menos a falta do tratamento adequado, pelo menos. Aconteceu essa morte e a partir de agora a família está junto às autoridades buscando explicações. E uma investigação, ou pelo menos uma apuração, já foi aberta pelas autoridades portuguesas. Nós estamos ao vivo com o irmão do rapaz, a nossa querida Débora Pérez comigo aqui na tela do nosso Fala. E agora, Débora, vamos tentar explicar para quem está nos assistindo, que as pessoas estão vendo as imagens do rapaz passar na televisão, estão vendo eu falar aqui dessa morte que aconteceu por lá e querendo entender. Vamos lá, Débora, a informação que não quer calar. Por que é que a família acredita que ele foi vítima de negligência médica lá em Portugal? Conta pra gente. Exatamente, Júnior. Eu estou aqui acompanhada do Fernando, que é irmão do Eduardo, que está tentando também compreender mais informações de tudo que aconteceu. O Eduardo já estava morando em Portugal há pelo menos 2 anos, estava lá com a esposa e também um filho. E para a família foi um baque muito grande. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer nesse primeiro momento agora é de que forma que vocês estão acompanhando esse processo de investigação, por que vocês acreditam que houve algum erro médico e de que forma que a gente pode esperar também essas respostas e o que já está sendo feito, né, dentro dessa investigação. Bom dia. Bom dia. A gente desconfia por causa da forma como ele se sentiu, né, após ter tomado as medicações. Ele apresentou uma piora do quadro, né, e a gente desconfia dessa hipótese. Ele estava passando mal já há uma semana, né, com algumas dores pelo corpo. Dores que surgiram em partes diferentes, teve um período febril, né? E após as medicações ele apresentou uma piora muito grande, inclusive a última injeção que ele tomou, aí que ele ficou realmente assim muito mal mesmo, né? Muito mal. E é importante a gente reforçar que ele tinha uma comorbidade, mas ele tratava, era acompanhado por especialistas, fazia tudo certinho. Isso, ele tinha diabetes, né? Mas tinha uma vida saudável, né? Uma vida bem regrada, ele treinava, gostava da vida. E isso fez com que a gente ficasse assim mais desconfiado ainda, né? Por causa, assim, a gente fica sem entender o porquê que ele chegou a ficar desse jeito, né? E às vezes chega um cara daquele tamanho, as pessoas vão pensar o quê? O cara deve estar com uma dor muscular, alguma coisa, cara, né? Aí aparentemente parece que não foi feito nada, né, de exames, não foi pedido nada e aí ele piorou bastante, né? Quando pegaram ele lá, ele já estava assim, com a boca bem roxa, com uma dor no peito muito forte, com falta de ar, né? E aí chegou lá, mandaram ele para a sala de emergência, ligaram ele aos aparelhos e os aparelhos não corresponderam, né, aos sinais e acabou que ele não resistiu. E
E a família está muito abalada com toda essa história. O Eduardo era muito querido, a gente está falando de uma família muito unida, muito conhecida aqui também na cidade de Uberlândia, e tudo isso já foi repassado para as autoridades. Um processo de investigação foi aberto para entender exatamente a dinâmica desses fatos. Exatamente. Inclusive eles mandaram ele para outra cidade, né, para fazer a autópsia, e disseram que esse processo pode demorar até 30 dias, né, para eles liberarem, né, tudo, vão fazer uma análise lá do que houve, né. Além de todas as preocupações que essa família já está enfrentando, existe ainda uma outra agora que infelizmente eles estão tendo que lidar também com a despedida. O que vocês estão pedindo nesse momento é para que vocês consigam pelo menos fazer uma despedida, e para isso vocês até começaram uma vaquinha para pelo menos ali arrecadar recursos para conseguir fazer o translado do corpo. Isso. A gente está pedindo ajuda, né, para quem puder ajudar com qualquer quantia. É só entrar lá no meu Facebook, né, vai estar lá o site oficial com o link. É só entrar e se sentir no coração de nos ajudar, né, nesse momento. Qualquer quantia é de grande valia, né? A gente agradece, né, todo mundo aí pelas orações, pela força, né, pela ajuda de qualquer forma, e que a gente possa trazê-lo e dar um sepultamento digno para ele, né? Porque ele merece. É um valor muito alto para que eles consigam fazer de fato esse translado. Ainda existe todo esse trabalho que vai ser feito dentro desse processo de investigação. Como o Fernando disse, serão pelo menos 30 dias aí dentro dessa autópsia que está sendo feita em uma outra região ali de Portugal, mas é claro que tudo isso está sendo muito bem acompanhado por eles, e é o mínimo que vocês podem dar agora para a família, né? Pelo menos esse momento de despedida, trazer o corpo para cá e fazer então essa cerimônia aqui no Brasil. Isso. Aí ele merece, né? Ele merece, porque um cara que onde ele estava, a alegria estava presente, né? E a gente está se esforçando ao máximo, né? Os amigos, né? Muita gente envolvida, e a gente só tem a agradecer, né? E a comoção é muito grande, e a gente até fica surpreso, assim, o tanto que alcançou, né, pessoas aí de diversas partes, e então é só agradecer, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Pra gente é muito importante acompanhar de perto todo esse processo. A gente torce muito para que eles consigam trazer pelo menos o corpo para cá, né, Júnior? Tá certo. Ô, Débora, muito obrigado, viu? Mesmo nesse momento de dor, de tristeza, a família se dispõe a falar com a gente aqui, a trazer mais informação, até mesmo para ajudar a gente a compreender, porque as dúvidas não são só nossas, é de quem está assistindo também. As pessoas estão querendo entender essa história e até mesmo entrar nessa história para ajudar essa família nesse momento, nesse drama tão difícil, até mesmo para trazer o corpo para cá. Eu acho que a maior preocupação agora é essa, né? O sentimento da família é esse. Tem a questão legal que tem que ser investigada, mas a força-tarefa é essa. Obrigado, Débora. Agradece aí ao irmão dele por nos atender aqui ao vivo no nosso Fala Povo. Ô, gente, vem cá. Agora eu vou direto para Portugal conversar com a esposa do Eduardo, a Milena Barbosa, e vai nos ajudar a compreender agora como é que está o clima por lá. Evidente, não é o melhor clima. A família está vivendo esse drama, como você acompanhou comigo agora com a nossa querida repórter, a Débora Pérez, conversando aqui com a gente. Ela fala aqui de forma remota, né? Conversa com a gente pela internet e vai nos ajudar. Ô, Milena, bem-vinda aqui ao nosso programa, minha querida. Muita força para você. Primeiramente, desejando muita força a você e toda a família. Me conta, como é que está essa conversa aí com as autoridades portuguesas? Como é que você está administrando essa situação? E eu queria entender, para você explicar para a gente, qual é a cidade que ele foi internado primeiramente? Qual foi o primeiro contato dele aí com a saúde local? Bem-vinda. Bom dia, obrigada. Então, o hospital que ele foi internado na segunda-feira de manhã é em Caldas, chama Caldas da Rainha, fica a uns 10 minutos daqui onde a gente está. E aí, quando ele chegou lá, ele já estava muito ruim, com muita falta de ar. Ele já chegou lá com
um rim parado, o coração dele estava a 200. E aí chegou lá, eles já colocaram ele nos aparelhos, entubaram ele, colocou ele no oxigênio. E os médicos ficaram lá, as enfermeiras, todo mundo em cima dele. E eu aguardando do lado de fora, não podia entrar. E depois eles falaram para eu vir para casa e voltar às 7 horas da noite para horário de visita. E assim que eu cheguei em casa, com 20 minutos, eles falaram para eu voltar, que ele já não estava mais respondendo aos aparelhos, não estava se mexendo, estava praticamente parado. E como é que você recebeu essa notícia? Quando eu cheguei em casa, eles me ligaram, e aí eu já voltei correndo para lá, e assim que eu cheguei lá, ele já tinha falecido. E aí eu já entrei, já fui direto lá para dentro, e o médico, quando eu vi o médico vindo, eu já sabia que não tinha uma notícia ruim, porque não tinha uma notícia boa, porque ele não estava com a fisionomia boa para mim. E aí tinha algumas pessoas comigo, e todo mundo tentando acalmar, né? Porque foi muito difícil. E aí agora a gente tem que ir aguardar, né, o Ministério Público. Ele foi para uma cidade vizinha aqui, que chama Torre Vedras, onde vai ser feita a autópsia. E não tem um prazo para isso. Eles já falaram que é um prazo indeterminado. Então quer dizer que o Ministério Público já entrou no caso, é isso? E a causa-morte, o que contaram para vocês? Então, os médicos, quando eu cheguei lá, o médico falou assim que ele tinha entrado em choque por conta das medicações, que ele não podia tomar porque ele tem diabetes, ele fazia o uso da insulina. E provavelmente foi os remédios que ele tomou, né, as injeções que ele tomou, que não deu certo com a insulina. E foi as reações que ele foi tendo, né? Agora eu compreendi. Então quer dizer que, na opinião dos médicos, o medicamento que foi aplicado para ele entrou aí em conflito, né, com a situação da saúde dele. Seria isso, né? Mas eles não viram isso antes? Então, na sexta-feira, quando ele teve lá a primeira vez com dor lombar, eles não viram o prontuário dele, né? Ele já tinha tido lá antes algumas vezes por conta da diabetes, ele já fez acompanhamento de diabetes lá. Muito estranho isso, concorda comigo ou não? Muito estranho, ele já fez acompanhamento de diabetes lá, tanto é que antes ele usava um aparelhinho assim no braço, ele já pegou medicamento de diabetes lá, já fez consulta. E o médico na sexta-feira simplesmente foi baseado na dor que ele falou, que estava na dor lombar, e antes de fazer qualquer exame, aplicou a injeção nele. E depois da injeção, fez o raio-x. Ô Milena, me conta uma coisa, foi a primeira vez que ele sentiu esse tipo de dor? Já tinha sofrido algum tempo atrás? Isso foi repentino? Como é que era a saúde do seu marido? Ele tinha uma saúde boa. A gente fazia academia, ele era muito frequente na academia, a gente se alimentava bem. Ele tinha uma saúde muito boa. E isso foi assim, de uma hora para outra. Minha querida, conta para quem está nos assistindo, as pessoas estão curiosas. Como é o tratamento do brasileiro, não só essa experiência terrível que você teve aí com seu marido, mas em conversa com outras pessoas também, como é que é o tratamento do brasileiro aí em Portugal com relação à saúde pública? É uma saúde pública de graça? Vocês têm que pagar? Como é que é o atendimento? Só para a gente entender que cenário é esse que vocês enfrentaram aí. Olha, a saúde pública não é muito boa, né? E o hospital a gente tem que pagar também, né? E na sexta-feira ele foi para lá, ele ficou para lá das 3 horas da tarde e saiu de lá às 11h30 da noite. Ficou praticamente quase o dia todo lá para ser atendido. Certo. E vocês agora estão enfrentando uma dificuldade muito grande, para além da dor da perda. E eu quero até já te agradecer muito, você está buscando forças aí para conversar com a gente aqui. E agora vocês estão nesse drama que é a questão do traslado do corpo aqui para o Brasil. Vocês já procuraram a Embaixada Brasileira, como é que está essa burocracia e principalmente a questão financeira também, porque não é barato, né, o Milena, uma situação dessa. Tá a família de cá e você daí tentando de alguma maneira resolver isso.
Isso, então, eu já procurei a embaixada. Eles não ajudam muito em questão financeira, não. Eles praticamente não ajudam, né? A gente tem que informar o falecimento dele. A gente foi na embaixada brasileira aqui em Lisboa e a gente tem que informar para eles, mas a gente só pode fazer as coisas depois que tiver a certidão de óbito. E até o momento eles não me deram a certidão de óbito, não me deram nada. Então eu fico assim, né? Não consigo fazer nada. E aí a gente tá fazendo, né, uma vaquinha para conseguir arrecadar o dinheiro, porque é muito caro. Inclusive, a vaquinha está aparecendo aqui na tela do nosso Fala Povo. Você que está me assistindo, bora ajudar a gente. Mais ou menos quanto, Milena? Conta aqui. Vamos jogar real, porque o povo tem que ver a necessidade, porque não é barato. O governo brasileiro não ajuda em absolutamente nada. Essa família está sozinha, contando com a minha e com a tua ajuda. Vai custar mais ou menos quanto? O que vocês conseguiram até agora? Fica entre 70 mil a 80 mil. Esse é a média. Não é brinquedo não, gente. É difícil. Minha querida, eu quero agradecer você por estar falando aqui com a gente. Só uma última pergunta para a gente fechar aqui a história. As autoridades estão investigando, você está sentindo que as autoridades portuguesas querem e vão investigar essa negligência médica por aí? Olha, para ser sinceramente, eu acho que não. Eu acho que baseado no quando sair a autópsia, a gente vai ter que tomar uma providência a mais. Tá certo. Porque... força para você, força para a família. Nós aqui no Brasil estamos acompanhando essa história. Nós vamos trazer mais detalhes, como ela acabou de dizer. Tem mais coisas para acontecer, tem um laudo que precisa sair, certidão de óbito, toda essa burocracia. E mais uma vez a gente faz essa chamada aqui e a você que quer ajudar ou queira ajudar, a vaquinha está aparecendo aqui na tela do nosso Fala Povo, o nosso WhatsApp também para você ter mais informações. Minha querida, que Deus te conforte aí, a tua família, e que vocês encontrem forças aí para superar tudo isso. Eu tenho a certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Amém, muito obrigada, viu? Em nome de Jesus vai dar certo. Vai sim, tenho certeza disso. Meu povo, você que acompanha o nosso Fala Povo, muito obrigado aí, você que está compartilhando, está comentando com a gente. Essa é a história que nós mostramos aqui no nosso jornalismo. Esse rapaz que estava lá em Portugal, infelizmente morreu no hospital e a família está nessa batalha, nesse drama agora para trazê-lo aqui para Uberlândia para render aí as últimas homenagens. E a esposa está lá, né, coitada, lutando, batalhando para enfrentar esse problema.